Esse é o canal Sal e Luz, uma direção de Deus para a tua vida. Paz do Senhor, queridos irmãos, prezados amigos e prezados professores, estamos novamente aqui diante de vocês a partir dos estúdios da ADC TV, levando para você a pré-aula para a classe de jovens, e sempre para nós será um motivo de grande alegria estar com vocês, ajudando vocês nessa classe tão abençoada que é a classe de jovens. Estaremos nessa lição de hoje encerrando o nosso trimestre, a 13ª lição, e também encerraremos esse ano aqui com a bênção de Deus, com a graça de Deus, porque o nosso Deus é tremendo e poderoso. Mas eu já quero te dar uma notícia muito boa. Já estamos com a nova revista do novo trimestre, A Verdadeira Religião. Um convite à autenticidade na carta de Tiago será o primeiro trimestre de 2025 que estaremos estudando, e você já é o nosso convidado especial. Quero agradecer você aqui nesse momento, está conosco aqui para ouvir a pré-aula de número 13 ainda do 4º trimestre de 2024, e certamente Deus continuará agindo em tua vida, te fortalecendo, dando graça na tua vida, e certamente a presença de Deus e a solidez do conhecimento da palavra de Deus vai nos dar a estrutura necessária para nós vivermos uma vida tranquila, uma vida abençoada e uma vida sempre de êxito, uma vida sempre tranquila na presença de Deus. Mesmo diante das adversidades, o Senhor tem nos dado a tranquilidade, tem nos dado a paz em um mundo hoje de verdadeiro caos, mas nós precisaremos continuar protegendo as nossas vidas. O tema da nossa lição de hoje, que já está aqui no quadro para você, na tela, protegendo-se com a integridade na sociedade. O texto do dia dirá para nós: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Provérbios 28:12. Nós precisamos continuar como servos de Deus, orando ao Senhor, para que Deus levante sempre homens e mulheres que tenham o temor a Deus e que sejam direcionados por Ele. E certamente nós teremos tranquilidade, uma vida tranquila e sadia, mas o mais importante é que nós deveremos continuar com a sabedoria de Deus na nossa vida e principalmente uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida sadia na presença de Deus. E também na presença dos homens nós estaremos estudando acerca dessa integridade, acerca dessa sabedoria que nós deveremos externar para a sociedade. As pessoas precisarão ver nas nossas vidas essa verdadeira diferença daqueles que servem a Deus, daqueles que vivem uma vida direcionada pelos seus princípios, pelos seus regulamentos, pela sua lei poderosa e maravilhosa. É isso que irá nos fazer sermos diferentes, não melhores, mas diferentes de todos aqueles que estão na terra. Essa diferença que nós também queremos e desejamos que outras pessoas, bem verdade seria que todas as pessoas chegassem ao pleno conhecimento da verdade e todas fossem salvas. Mas isso aí é um desejo do coração de cada um. Nosso trabalho aqui, enquanto estivermos nessa terra, é de anunciar o Evangelho de Jesus com a nossa boca, mas também, mais ainda nos dias de hoje, com o nosso procedimento, com a nossa postura, com a vida alinhada aos princípios de Deus, aos valores cristãos, e certamente teremos uma vida abençoada nessa terra. A síntese ou resumo diz: a sabedoria e a integridade são virtudes do cristão que se manifestam na sociedade. É isso que deverá manifestar, é isso que deverá ser um espelho, um resplandecer na vida do crente, onde quer que ele esteja. Essa sabedoria de Deus advinda pelo temor do Senhor, e essa vida íntegra, essa vida sempre pautada pela autenticidade da verdade, da veracidade da palavra de Deus, e ter uma vida correta, uma vida sempre ordeira. É isso que o cristão precisa entender. Ele foi chamado para ser diferente, ele foi chamado para ter uma vida transformada, uma vida liberta, uma vida de referencial, uma vida de luzeiros nessa terra de trevas, mas que certamente o povo de Deus, a igreja de Jesus, o corpo místico de Cristo, está nessa terra para trazer esse brilho, essa claridade, essa direção para outras vidas que perecem nesse mundo tenebroso.
Como de costume, nós iremos delimitar 3 objetivos principais que já está na tela, você pode acompanhar conosco. Esses 3 objetivos que nós sempre demilitamos para que você possa ter um entendimento que você vai abordar em sala de aula e que os nossos jovens irão aprender em sala de aula. O primeiro diz: apresentar a importância da sabedoria e da prudência na manutenção da ordem social. Saber como o justo deve se portar diante dos valores opostos da sociedade. E 3, conscientizar de que a sabedoria e a integridade devem se manifestar externamente. É por isso que nós estamos retratando a nossa vida íntegra, a nossa vida de sabedoria no contexto social. E nós vemos hoje que na nossa atualidade, hoje em dia, a sociedade está convulsionando uma vida talvez afastada totalmente da presença de Deus. Muitos delas estão afastados do convívio com Deus, mas o nosso interesse enquanto servos de Deus é levar esse evangelho transformador, esse evangelho que purifica, esse evangelho que transforma e esse evangelho que salva a vida do ser humano mais vil, pecador, aqueles que estão na sarjeta, aqueles que estão à margem do caminho, marginalizados de forma espiritual ou talvez também de uma forma física, marginais. Deus quer transformar, o Senhor quer transformar através da sua poderosa palavra, mas eu e você, querido jovem, querido professor, nós somos os agentes de Deus aqui nessa terra para que isso possa acontecer e nós teremos assim uma ordem social, uma ordem advinda pelo conhecimento das Escrituras Sagradas e certamente essas pessoas serão mais abençoadas, mais felizes em viver na presença de Deus. O texto que nós iremos estudar em classe é o texto de Provérbios, capítulo 23, do versículo 17 ao 21, e no capítulo 24, e o versículo 1 e o versículo de número 2. A síntese desse texto bíblico eu coloquei para vocês, até para ajudar mais na compreensão dos textos, nós vemos a orientação de Deus nesses 2 textos acerca do cuidado que deverá ter os servos do Senhor diante de uma sociedade ímpia, desfacelada e desprovida do temor ao eterno Deus e ao mesmo tempo do que este poderá acarretar em bênção na vida daqueles que o temem. Todos aqueles que temem a Deus, aqueles que vivem os princípios de Deus, certamente terão uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida tranquila, ainda que diante de adversidades, ainda que diante de problemas, mas certamente o Senhor vai dar a calmaria necessária, vai dar o equilíbrio necessário, vai dar sempre a ciência na sua mente de ele saber que é apenas um pequeno vento, uma pequena tempestade que logo passará e virá bonança, o Senhor, e virá uma palavra de vitória sobre as nossas vidas e certamente nós teremos uma vida tranquila e abençoada. Nós precisamos entender que a solidez da nossa vida sempre será a palavra de Deus como nosso sustentáculo de fé. A introdução diz: não vivemos sozinhos, isolados, mas em sociedade. Por isso somos convocados por Deus para agir sábia e integralmente na sociedade em que vivemos. Este é o assunto desta lição. Nós precisamos entender como seres sociais que nós somos, ainda que sejamos evangélicos, ainda que sejamos cristãos, servos de Deus, nós precisamos entender que nós estamos inseridos dentro de uma sociedade, ainda que seja uma sociedade devassa, uma sociedade afastada de Deus. Mas eu e você, como temos a representatividade na palavra de Deus como sal e como luz nessa terra, nós precisamos fazer a diferença e estarmos no meio desse povo, dessa multidão, sempre sendo uma direção, sempre sendo aqueles que irão conservar os princípios de Deus, aqueles que estarão com as suas vidas santas e irrepreensíveis dentro de uma sociedade tão imunda, mas certamente aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas para fazermos, nós iremos fazer, porque também dentro de nós há o Espírito de Deus que molda a nossa vida e que nos dá a direção necessária enquanto estivermos aqui nessa terra. E nós, eu e você, querido jovem, querido professor, nós estaremos nessa terra sempre sendo um espelho e um referencial para as pessoas que nos rodeiam. E isso é muito importante. Como tem sido? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês nesse momento. Você, querido professor, você, querido aluno e também os nossos amigos que ouvem e assistem também pelo canal.
ADC Educacional, eu quero perguntar para você, como tem sido a tua postura nos dias de hoje, numa sociedade tão violenta, numa sociedade tão difícil de viver, onde há diversas situações problemáticas hoje, principalmente aqui no nosso país. Como tem sido a tua postura como servo de Deus, como serva de Deus? Como você tem agido, como você tem se portado? Qual tem sido realmente o teu posicionamento diante das situações que sobrevêm à tua vida cotidianamente? Essa é a pergunta que eu te faço, mas você responda para você mesmo. O tópico primeiro diz sabedoria, prudência e sociedade. Subtópico 1, sabedoria e prudência na manutenção da ordem social. Vemos nos versículos 2 ao 12 do capítulo 28 de Provérbios a situação instável na terra pela transgressão da ordem social. A primeira coisa que vai acarretar a desordem social é isso. É a falta do temor a Deus, é a falta da observância da palavra de Deus, é a situação de instabilidade, de falta de firmeza de fé, é a falta de segurança nas escrituras sagradas que tem tornado essa desordem hoje, nós vivemos hoje no nosso país. De diversas formas, violência imensa, homicídios constantemente, pestes, mortandades assolando o país, mas eu quero dizer para você, a igreja de Jesus nessa terra é um agente de Deus para solucionar isso com a ajuda de Deus e através da nossa vida, nossa oração ao Senhor, certamente Deus vai agir no meio desse povo e certamente Deus quer agir, Deus quer transformar, Deus quer renovar as vidas e quer trazer para as vidas uma nova dimensão de viver. É isso que poderá acontecer quando uma pessoa ela toma uma decisão para Jesus. E nós, como servos de Deus, nós precisamos levar essas pessoas ao conhecimento da verdade de Jesus. Voltando aqui para a tela, a opressão, a injustiça, a impiedade, a imprudência, por esses indivíduos desprezarem a lei e louvarem os perversos, sem entendimento do justo e sábios aos seus próprios olhos. É isso que acontece em muitos e muitos indivíduos nos dias de hoje, em pensarem que têm uma sabedoria imensa e que as vidas que eles vivem é a melhor vida possível a ser vivida, mas eles se esquecem das suas vidas espirituais. É bem verdade que tudo começará na vida do ser humano de ordem espiritual. A vida do ser humano inicia-se na vida espiritual. O homem pode ter muitos bens, o homem pode ter muitas conquistas nessa terra, mas se ele não tiver o temor de Deus na vida dele, se ele não tiver colocado a sua vida à disposição de Deus, mesmo tendo tudo em suas mãos, ele não terá nada, absolutamente nada ele terá. Por quê? Porque lhe falta o mais precioso, o mais importante, que é a presença de Deus em sua vida, é a direção de Deus. O homem tem uma existência nessa terra muito pequena, ínfima, é um tempo de vida muito curto e ele não entende que a sua vida, ele não sabe, talvez muitos deles sabem, mas muitos deles não sabem que a sua vida findando aqui sem Deus, eles terão uma eternidade de tristeza e angústia. É por isso que nós, como cristãos, precisamos alertar estas pessoas dentro do convívio social que elas precisam entregar as suas vidas ao Senhor Jesus, tomando uma decisão para Jesus e servi-lo a Ele com as suas próprias vidas. Continuando a leitura. Mas em contrapartida, ainda temos nessa terra os remanescentes que não se curvam a um sistema podre, perverso e maligno. Olha, nós temos ainda realmente um remanescente, um povo remanescente que ainda nessa terra luta e tem guerreado constantemente. Para que isso aconteça, nós precisamos continuar na presença de Deus, orando a Deus, pedindo força a Deus, porque as adversidades e os problemas que sobrevêm às nossas vidas enviadas pelo nosso inimigo espiritual têm tentado de todas as formas macular, causar mancha, trazer negritude na vida do ser humano, trazer sempre coisas que possam afastar a vida deles da presença e do convívio com o Senhor. Mas eu quero dizer para você uma coisa importantíssima, nós precisamos continuar firmes no Evangelho de Jesus, firmes na palavra de Deus. É isso que nós deveremos fazer. Subtópico 2. Quando a injustiça prospera,
Ainda podemos perceber que o justo tem um entendimento que anda e busca o Senhor com integridade, os tornará prudentes. O contexto mostra que a ausência da sabedoria e da integridade é determinante para que o pobre seja oprimido, desprezado, ultrajado e desrespeitado sistematicamente. Podemos verificar hoje em dia que a corrupção tem se multiplicado de forma crescente e em quase todos os setores da sociedade, devido à vaidade e ganância insaciável de homens e mulheres sem o temor a Deus e aos seus estatutos, regulamentos e leis, causando rebeldia deliberada à justiça do eterno Deus. É isso que vai acontecer, de forma deliberada, de forma premeditada, sabendo que estão fazendo, estas pessoas irão se rebelar contra Deus, irão causar desordem social nos mais diversos segmentos da vida cotidiana, e nós, como cristãos, nós precisamos, dentro ainda desse setor tão abençoado, dessa instituição tão maravilhosa chamada igreja nessa terra, nós iremos nos portar e jamais a corrupção irá ter espaço na minha vida e na sua vida. Olha, aí aqui eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa importante para vocês. Queridos jovens, a corrupção ela não começa quando a pessoa apenas rouba milhões e milhões, como tem acontecido aí, nós vemos nos telejornais, no nosso país, de políticos fazerem isso. Não, mas acontece também, jovem, quando você está numa fila e você ultrapassa a frente do outro de forma deliberada. Coisas pequenas que acontecem no nosso cotidiano, que causam corrupção, coisas que você vão fazer talvez, que possam trazer para a sua vida alguma coisa de benefício, nós precisamos ter cuidado com isso. A corrupção ela começa de forma pequena e gradativa e vai se alastrando na vida do ser humano, se tornando um câncer, algo incurável, algo que só Deus tem o poder de curar, de restaurar a vida do ser humano. Então nós como cristãos, vocês jovens que estão agora nos assistindo, você precisa entender que a corrupção ela começa nos pequenos detalhes na vida do homem, quando ele começa a se distanciar de Deus. Eu e você fomos chamados para sermos íntegros, corretos, uma vida sempre santa e sadia diante da sociedade que nós estamos vivendo e também dentro da nossa casa, também dentro da nossa igreja, da nossa congregação, na nossa comunidade. Nós precisamos ter uma vida de integridade, uma vida sempre separada daquilo que possa causar problemas espirituais e sociais nas nossas vidas. Subtópico 3. Quando não há compromisso com a lei de Deus. Somente existirá compromisso com os regulamentos do Senhor quando os homens fizerem como base de suas vidas a moral e a ética bíblica. A partir daí, veremos uma sociedade ordeira, sadia, produtiva em valores e princípios que nortearão toda uma geração. O mundo atualmente vive um caos devido ao seu distanciamento das verdades eternas do Deus de Israel. Não haverá possibilidade alguma de mudança na vida das pessoas sem que antes elas se voltem para Deus de todo o coração. É isso que a sociedade hoje brasileira precisa entender. É isso que os governantes hoje precisam entender, que a modificação e que a mudança na vida do ser humano não virá apenas com projetos sociais, projetos que possam assistenciar as pessoas, não. A mudança na sociedade não começará por aí. A mudança na sociedade começará com as famílias estruturadas, com os princípios de Deus alicerçados em suas vidas. Quando uma família tem um princípio de Deus em suas vidas, realmente essa família será algo diferenciado dentro de uma sociedade. As pessoas verão aquelas pessoas diferentes, porque certamente o poder da palavra de Deus, o poder do evangelho de Jesus tem como fazer isto, transformar o caráter, transformar a personalidade, transformar os pensamentos, a mente do ser humano e torná-lo um homem ou uma mulher de bem. Um homem sempre ordeiro e que priva sempre pela boa ordem, pelos bons princípios e que tem uma vida sempre tranquila em fazer a boa obra de Deus e principalmente de ter o desprendimento de ajudar as pessoas e de manter uma vida sempre correta diante da sociedade em todos os seus segmentos, em tudo aquilo que ele for fazer nessa terra. Nós precisamos entender que tudo partirá. Olha, jovens,
tudo partirá na tua vida, na vida da tua família, quando nós damos crédito ao conhecimento da verdade de Deus, colocamos na nossa vida e passamos a vivê-la, passamos a ter uma vida sempre direcionada, uma vida orientada constantemente pelos princípios do Evangelho do Senhor. E isso nos tornará pessoas diferentes, pessoas sempre com a vida sadia, uma mente transformada e sendo uma bênção para a nossa sociedade, que tem sido tão bombardeada nos últimos dias por ações malignas. Tópico seguinte: o justo diante dos valores opostos da sociedade. Subtópico 1: diante das injustiças. Ao nos depararmos com tantas desigualdades e injustiças cometidas nos dias de hoje, nos mais diversos segmentos da nossa sociedade, nos perguntamos: onde está Deus? A resposta é: no mesmo lugar em que está por toda a eternidade, no seu trono de glória. O problema é os homens se distanciam de suas ordenanças, princípios, regulamentos e leis e ainda têm a pretensão de culparem a não intervenção do Senhor. O texto de Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouçam. É isso que acontece. Essa separação e essa não intervenção que as pessoas clamam a Deus e não recebem, é porque estão com as suas vidas ainda distanciadas, uma vida na iniquidade, no pecado, na devassidão das vidas, e quando sobrevém em suas vidas uma adversidade, um problema, a primeira coisa que elas irão fazer é clamar a Deus. Mas não é só clamar a Deus, é ter uma vida condizente com aquilo que Deus quer para as suas vidas. Deus, certamente, Ele não vai compactuar com o pecado, com a iniquidade e com a devassidão da vida. Nesse texto que eu coloquei para vocês aí, prezados alunos e professores, de Isaías 59, versículo 2, mas ainda na continuação do versículo, o versículo 3, o texto diz: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Como é que uma pessoa nessa situação quer ser respondida por Deus? Deus, é bem verdade que Ele é muito misericordioso. O texto de Salmo diz que Ele é assaz benigno, Ele é muito bondoso, Ele é muito benigno, Ele vai ouvir, mas a resposta dependerá da nossa vida diante de Deus. O homem, ele quer fazer atrocidades, o homem quer viver uma vida libertina, uma vida afastada dos princípios de Deus e quer que todas as vezes que ele clame a Ele, ele seja respondido. Não funciona assim no reino de Deus. Há uma separação que vai ser criada. Existirá uma barreira existente entre nós e o nosso Deus quando vivemos uma vida de pecado, uma vida de devassidão, uma vida de iniquidade, uma vida de imoralidade. Se nós temos uma vida santa, nós iremos orar a Deus e Deus responderá e agirá nas nossas vidas de uma forma tremenda e poderosa. E isso acontecerá. Subtópico 2. Diante da corrupção moral, há uma operante desconstrução da moralidade, do costume judaico-cristão, de princípios norteadores na sociedade patriarcal. As questões sociais são apenas reflexos de indivíduos e famílias arruinados por costumes pagãos. Nesse sentido, um jovem ou uma jovem cristão ou cristã que pensam biblicamente deve se apresentar a outros jovens como quem não se envergonha do Evangelho de Cristo e que irão perseverar num estilo de vida frontalmente oposto ao do mundo, mantendo um compromisso inegociável com Deus. Olha, quero dizer uma coisa importante para vocês. Todas as coisas que nós falamos e abrimos esse parênteses, falamos que é importante, realmente é muito importante, muito importante. É como é que nós estamos vivendo. A nossa portabilidade como servo de Deus, a nossa conduta moral com o Senhor é que vai determinar como as pessoas veem hoje a igreja do Senhor. É como hoje as pessoas são direcionadas e são convidadas a irem à igreja por mim e por você, e as pessoas elas começam a inventar alguma coisa para não irem, alguma desculpa, alguma justificativa elas irão apresentar para você e não irão.
mas elas de vez por outras estão nos convidando para ir às suas confraternizações, principalmente agora no final de ano, agora no mês de dezembro, as pessoas querem nos obrigar a estar em todas as confraternizações que são feitas no trabalho, na vizinhança, os amigos, querem nos obrigar, e naqueles ambientes tem bebida, tem devassidão, tem imoralidade, e eles querem que estejamos lá com eles sorrindo. E quando nós os convidamos a ir à casa de Deus, não querem ir, e nós não nos aborrecemos com isso. Nós deveríamos analisar os nossos convites e como é que está a nossa vida, para termos realmente sempre fazer esse convite às pessoas e elas serem atraídas por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós somos e como tem sido o nosso comportamento diante de Deus. Nós precisamos ser diferente. Olha, hoje a tentativa de destruição desse padrão judaico-cristão hoje no nosso país, olha, o inimigo tem se levantado ferozmente, utilizando grupos pequenos de pessoas de grupos pequenos que estão ali se organizando para tentar deturpar, para tentar destruir, para tentar causar um descrédito acerca da família, no princípio de Deus, dentro desse costume judaico-cristão, que são norteadores dentro de uma vida, de uma família que vai se prezar, que quer realmente ver uma família tranquila e ordeira. Essas pessoas não têm pudor, esses pequenos grupos que nós vemos aí no nosso país cotidianamente, que são defendidos por partidos políticos que são totalmente contrários ao Evangelho de Jesus e que nós vemos costumeiramente alguns cristãos envolvidos com isso, envolvidos com essa devassidão e com essa imoralidade. Nós estamos falando sobre integridade, nós estamos falando sobre sabedoria e a nossa vida com posicionamento na sociedade como cristão. Nós somos seres sociais, nós votamos, nós somos cidadãos e nós, como servo de Deus, nós precisamos saber quem nós estamos colocando nas cadeiras de poder, ali no legislativo, no judiciário ou talvez mesmo no executivo. É claro que o judiciário não vai ser preciso ser votação. Mas eu quero dizer para você, no momento das eleições, nós vemos e acompanhamos muitos cristãos brigarem pelos seus políticos. Isso é uma coisa deplorável, isso é uma coisa imunda. Isso é uma coisa que vai afastar as pessoas de Deus. Isso é uma coisa que vai distanciar as pessoas de virem à casa de Deus. Talvez seja por isso que as pessoas não têm chegado mais nas nossas congregações, porque elas não têm visto mais a seriedade por nossa parte. Nós precisamos acordar para essa realidade. As pessoas veem em nós a diferença. As pessoas veem no servo de Deus, nos cristãos, que eles são diferentes e nós precisamos ser diferentes. A integridade de Deus, a sabedoria de Deus, ela precisa ser na nossa vida um colar, está na nossa vida constantemente. É isso que precisa acontecer. Subtópico 3. Tocando o mundo das pessoas. Um jovem cristão sábio e prudente, com uma consciência bíblica, não terá a pretensão de transformar o mundo, pois sabe que esse tipo de utopia é ilusão. Mas isso não significa que nós continuaremos parados e inertes em relação aos acontecimentos e mudanças sociais crescentes. O texto de Mateus 5, versículo 13 e 14 diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. É isso que precisa acontecer. Nessa sociedade, eu e você precisamos ser sal. Pessoas que conservam os princípios de Deus e que têm uma vida de pudor e que querem conservar outras vidas, carnes que estão sendo apodrecidas pelo pecado. Eu e você como sal, como conservação, como dar sabor, e também vai trazer sede de Deus na vida das pessoas para que elas possam beber da água pura e cristalina que é a palavra de Deus. O sal tem esse poder de fazer isso na vida do ser humano. Ele precisa entender, o cristão precisa entender que ele precisa ter uma vida conservada, íntegra. O tempo pode passar, os dias podem passar, mas ele precisa manter uma vida íntegra, ele precisa manter uma vida de sabedoria, uma vida autêntica dentro da palavra de Deus. O tempo não poderá mudar a minha vida e nem o teu posicionamento como servo de Deus. Olha, jovem, você hoje talvez tenha 18, 19 ou 20, mas daqui a 20 ou 30 anos, você precisa ter ainda na sua vida o pudor de viver uma vida com Deus. Uma vida transformada, uma vida alicerçada pelos princípios de Deus. Olha, a moralidade do mundo, elas é tendenciosa a ter as suas mudanças, mas a ética cristã, a ética bíblica, essa não mudará.
Dentro da moral, as coisas vão mudando, os tipos de vestimenta vão mudando, o tipo de abordagem de algumas coisas vão mudando, mas o que não poderá mudar jamais na minha vida e na tua vida como servo de Deus é a nossa postura como cristãos, é o nosso posicionamento como servo de Deus, no nosso falar, no nosso ouvir, no nosso proceder, em toda a nossa maneira de ser. Nós precisamos ser uma vida sempre santa e irrepreensível até a vinda do Senhor. Olha, eu já fui jovem como você. Hoje eu tenho 41 anos, mas eu já tive 18, já tive 17, eu já tive 19 e 20. Eu sei como você vive hoje, porque eu já vivi no passado. E eu digo uma coisa para você, olhando para trás, eu começo a perceber a mudança existente hoje na vida de muitos cristãos. Nós precisamos manter a nossa vida de cautela e uma vida santa e irrepreensível a Deus nessa sociedade imunda como nós somos sal. E luz é para sermos um diferencial, um luzeiro, uma escuridão. As pessoas devem ser direcionadas através dessa luz que habita na minha vida e na tua vida, chamada Espírito de Deus. A luz de Deus em nós, que vai trazer esse azeite precioso, o Espírito de Deus na nossa vida para nos moldar. Nós precisamos continuar irremovíveis na presença de Deus, passando-se o tempo. Pode demorar 50, 100, 200 anos. Eu vou até aqui usar de uma hipérbole, de um exagero. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A nossa postura como cristão precisa ser a mesma. Qual é a postura do cristão? Eu vou mostrar para você. A postura do cristão está aqui. A postura do cristão está na palavra de Deus. Não é aquilo que os homens dizem. Porque nem sempre muitos homens têm a prudência, têm a sabedoria de querer informar para você aquilo que realmente deve ser vivido. É claro que nós temos muitos homens e mulheres de Deus hoje na atualidade. Mas eu quero dizer para você, a principal referência do cristão é Jesus. Ele é a nossa principal referência. Tópico seguinte, exteriorizar sabedoria e integridade. Subtópico 1, vale a pena ser íntegro? Essa é uma pergunta que nós iremos fazer. A integridade é uma virtude fundamental para vencermos todas as adversidades que nos sobrevier. Jó 2,9 diz, então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A nossa integridade, olha, querido jovem, querido professor, não está intimamente relacionada com a minha situação financeira, com a minha situação de saúde, com a minha situação social em que eu vivo, a minha situação talvez de desemprego. Nada disso poderá manchar a minha e a tua integridade. Nenhum desses problemas poderão nos afastar da integridade de Deus na nossa vida. Poderá faltar tudo, mas jamais poderá faltar na vida do cristão o direcionamento de Deus através da palavra do Senhor. Uma vida santa, justa, uma vida piedosa na presença de Deus. A integridade irá nos fazer galgar lugares que nós nunca imaginemos estar. Ou seja, quando nós vivemos uma vida sempre de sabedoria e de integridade, uma vida sempre correta em tudo aquilo que nós formos fazer, uma vida de retidão em tudo aquilo que nós fizermos, sempre terá alguém a nos observar. Assim como é no lado oposto, em uma situação deplorável, sempre tem alguém nos observando. E quando somos íntegros e retos e corretos diante de Deus, sempre existirá alguém nos observando e Deus usará de misericórdia e usará essas pessoas para abençoar a minha vida e para abençoar a sua vida. Subtópico 2. Sabedoria. Amando os mandamentos de Deus. Não há sabedoria sem o amor pelos mandamentos de Deus. Isso significa dizer que não basta apenas conhecer os mandamentos de Jesus. É preciso amar e obedecê-los. É isso que acontece hoje na atualidade. Nós vemos pessoas que têm uma facilidade, prezados alunos, de conhecer e de recitar textos bíblicos de forma maravilhosa. Tem uma habilidade imensa de pregar. Tem uma habilidade imensa de se portar em um altar, em um púlpito, em uma igreja. Tem uma habilidade imensa de se comunicar. Ele tem uma oratória, uma retórica imensamente boa de se ouvir. Mas o que falta muitas vezes é a obediência dessas pessoas ao Senhor. Eles são apenas profissionais, não passam disso. Mas eu quero dizer para você uma coisa importante. Quando nós temos o temor de Deus, Deus poderá nos usar dessa forma, com uma boa retórica, sempre, com boa comunicação, usando as nossas vidas dentro das nossas habilidades que nós temos. Certamente Deus será louvado nas nossas vidas através do nosso posicionamento. Mas o mais importante que nós precisamos entender na nossa vida enquanto cristãos
é vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Tudo passará. Céus e terra passarão, mas as palavras de Deus permanecerão para sempre. É isso que acontecerá. Se vivemos em Deus, por isso que eu estou enfocando bastante essa questão da vontade de Deus, da integridade com Deus, uma vida transformada, porque é isso que irá nos levar a vivermos uma vida eterna. O crente, ele não pode ter o desejo de viver eternamente aqui nessa terra. Ele não poderá ter esse desejo no seu coração. O desejo do servo de Deus é saber que ainda que desfrute aqui nessa terra 100 vezes mais, mas o mais importante é o porvir, a vida eterna com o Senhor. Não há amor de Deus no coração sem a obediência aos mandamentos de Deus. Não existe. Subtópico 3. Sabedoria e integridade para servir a sociedade. O sábio é o íntegro e o íntegro sempre estão dispostos a servir com a sua sabedoria e integridade ao seu próximo. O maior serviçal de Deus que já pisou na terra chama-se Jesus. O texto diz, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. O texto aí que está retratado, que eu esqueci de colocar a referência, é Mateus 20, versículo 28. Mateus 20, versículo 28 é o texto dessa referência. Devemos também, a partir desse conhecimento, cultivar o respeito pelos idosos, os desprovidos de bens, que professam crenças diferentes que a nossa e etc. Olha, nós fomos chamados para isso. Eu e você fomos chamados por Deus, não só apenas para estarmos dentro da igreja, não. Isso é importante, vai fortalecer a nossa fé. Mas nós fomos chamados para fazermos a diferença fora da igreja. Ajudar as pessoas, aqueles que necessitam da nossa ajuda. E sempre que possível e está ao nosso alcance, nós iremos fazer isso, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Ajudar o nosso próximo. Ajudar o nosso próximo em todas as situações que eles precisam. E principalmente hoje, as pessoas não querem muito de nós, as pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem ouvir uma palavra que possa confortar os seus corações. Quando nós nos deparamos com uma pessoa que está ali numa situação difícil, e nós começamos a pregar o evangelho para ela, ou até mesmo conversar inicialmente, e na nossa conversa nós começamos a mostrar para elas que o Senhor tem um projeto na vida delas, que Deus vai transformar a vida delas, que tem um exemplo que você vai contar, um evento na Bíblia Sagrada, e aquilo vai trazendo no seu coração sempre o amadurecimento na sua alma, e elas começarão a chorar, elas começarão a sentir a palavra de Deus envolvendo as suas vidas. Elas precisam ouvir mais a gente. Nós, como servos de Deus, estamos muito preocupados com muitas coisas e temos deixado em última escala, em último lugar, as coisas de Deus. É por isso que talvez muitas coisas não tenham dado certo ainda nas nossas vidas. Quando eu digo nossas vidas, no contexto geral, porque nós temos começado pela forma errada. Primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. E a Bíblia diz que as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida, diz Mateus capítulo 6, a partir do versículo 24. Então é isso que acontece. Nós precisamos continuar com a nossa vida de espelho, de resplandecer na presença de Deus para que as pessoas vejam. Nós temos sempre esse prazer de fazer a nossa parte enquanto estivermos nessa sociedade. Já foi dito aqui antes, nós não temos a condição de mudar completamente todas as pessoas, mas o Senhor tem o poder de aquelas pessoas que nós chegarmos a ela e pregar o evangelho, o Senhor poderá curá-las, restaurar suas vidas e dar a elas uma nova dimensão de viver. A conclusão: o livro de Provérbios é um convite a sair da vida superficial para um estilo de vida mais profundo e repleto de significados espirituais ao longo deste trimestre. Aprendemos o quanto a sabedoria da palavra de Deus é profundamente prática. Nesta lição, vimos que a sabedoria divina não opera somente na vida interna, mas nos impulsiona a externalizar o que está dentro de nós como valores divinos que derivam da palavra de Deus. Assim, somos convidados a ser íntegros, amantes dos mandamentos de Cristo e pessoas dispostas a servir na sociedade em que vivemos. Essas são as minhas redes sociais, sempre tenho colocado aqui para você, você que deseja nos acompanhar. O nosso canal é o canal Sal e Luz. Você vai digitar lá Sal e Luz Wellington e vai já aparecer o nosso canal. Siga-nos, deixe lá o seu comentário, inscreva-se no canal e certamente Deus continuará abençoando a tua vida. Mas eu quero aqui abrir um parênteses
importante dizer aqui uma coisa para vocês. Eu quero aqui fazer os meus agradecimentos inicialmente. Sou grato a Deus pela sua vida, querido professor que tem nos acompanhado, você também, querido aluno, que tem nos acompanhado nessas pré-aulas, e certamente para mim vai ser sempre um motivo de satisfação, de alegria imensa estar contribuindo na sua vida de alguma forma, num conhecimento, numa palavra, numa direção. E eu acredito que certamente tudo isso tem acontecido porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus tem nos dado a oportunidade de estar aqui com você. Eu vim de muito longe, eu vim do Ceará, eu sou cearense, sou nordestino com prazer e vim até aqui porque Deus realmente tem um propósito nas nossas vidas, as coisas não acontecem por acaso, todas as coisas acontecem sempre com a vontade de Deus, com a direção de Deus. Antes de estar nessa cidade tão abençoada, tão próspera que é Criciúma, eu sempre pedi a Deus uma direção e sempre pedi o aval a Deus para estar aqui. E Deus me deu o aval no ano passado e estive aqui, estou gostando e certamente passarei um bom tempo aqui, querendo o Senhor. A nossa vida sempre será direcionada pelo Senhor, mas estaremos aqui no próximo trimestre de 2025, como já falei para você. Eu sou grato a Deus pela sua vida, querido jovem que tem acompanhado e que certamente ao longo dessas pré-aulas que estamos aqui com você, eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem aberto, na verdade, o teu entendimento, tem te dado sabedoria, tem fortalecido a tua vida. Eu fico grato com isso. Eu, como professor, e acredito que todos os professores que têm lecionado aqui na ADC Educacional têm tido também esse mesmo pensamento, essa alegria, essa paz e esse sentimento de um dever que está sendo cumprido a cada dia, a cada aula, nas nossas preparações de aula que temos feito. Olha, certamente para nós é um prazer imenso desgastar um pouco a nossa vida, ler, estudar, falar com você, te orientar, porque nós entendemos, jovem, que você já é o futuro já. Você é o futuro. Olha, jovem, você certamente será futuramente um bom obreiro, uma boa obreira na casa de Deus, homens e mulheres tementes ao Senhor, que estarão numa sociedade produzindo, sendo produtivos, e certamente Deus continuará abençoando a tua vida. Olha só que coisa maravilhosa. O homem fala, né? Essa aqui, ó. Olha só que coisa maravilhosa. O homem fala, não para mais de falar esse homem. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. Amém. Oh, é coisa. Um presentinho aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, no nome do nosso pastor presidente, pastor Roberto, né? Agradeço Pediu demais. que entregasse aí para você. Que coisa maravilhosa. Olha, irmãos, que coisa tremenda, nosso jovem. coordenador da Escola Bíblica, pastor Carlos também. E no nome da ADC TV. Fico Deus grato. abençoe a sua Muito vida. grato. Sou muito grato a Deus. O Wellington é uma bênção de Deus, né? Congrega comigo lá no nosso setor 13, né? Congrega lá na nossa congregação, é uma bênção de Deus esse homem. Que Deus venha te abençoar grandemente e continue assim, Glória a essa Deus. bênção que você É sempre um prazer, pastor, Amém. estar aqui. Glória a Contribuindo Deus. para o reino de Deus. Isso sempre é Te dá um importante. abraço. Olha que coisa maravilhosa. Que Amém. coisa tremenda. Glória a Deus. Oh, glória. Bênção de Deus. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Fico grato a Deus. Olha, prezado jovem, fico grato a Deus. Olha só que presente maravilhoso. Que coisa tremenda. Olha, e até a nossa próxima aula, que certamente nós iremos continuar aqui na presença de Deus, trazendo para você as lições e te ajudando. Certamente que o Senhor continue te abençoando de uma forma tremenda e de uma forma poderosa, porque certamente é da vontade de Deus que você seja abençoado ou abençoada.